Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. O bloco da figura possui peso P e se encontra na iminência de movimento sob a ação de uma força de módulo constante F e direção perpendicular à parede vertical. Se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é menor que 1, assinale a relação correta entre P e F. Para entender essa questão, primeiro você precisa entender que a força de resistência do ar ela é uma força que se opõe ao movimento. Sempre que um corpo se desloca num fluido, ele precisa vencer a resistência desse fluido. E aí, essa força é uma força que sempre é oposta ao vetor velocidade instantânea. Então, em cada momento, essa força se opõe à velocidade. Como a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória, a força de resistência do ar também é sempre tangente à trajetória. E o seu módulo é dado pela expressão força de resistência do ar é igual a uma constante K vezes a velocidade instantânea do corpo elevada a um expoente N. Lembrando que fosse uma grandeza vetorial e aqui a gente está tratando do módulo. Atenção, porque esse K é uma constante e esse N é um valor numérico que pode ser 1 ou 2, dependendo da condição. Esse valor de N você não tem a obrigação de saber, ele vai dar a expressão para você. E K é uma constante que você pode determinar a partir das outras grandezas envolvidas, ou ele vai ter que dar para você o valor dessa constante. Essa constante que depende, entre outras coisas, da forma do corpo, depende da viscosidade do meio e depende, inclusive, da porosidade do corpo, além do formato, se ele tem maior ou menor aderência com o fluido, tá bom? Quando a gente está, por exemplo, desenvolvendo um automóvel, a gente coloca ele nos famosos tubos de vento para poder testar se a aerodinâmica faz com que esse carro tenha um desenvolvimento melhor ou pior quando tiver que acelerar num ambiente com ar. Tranquilo? E quando a gente usa essa força de resistência do ar para estudar corpos que estão em queda vertical, à medida que o corpo vai caindo, vai aumentando a sua velocidade. E por isso vai tendo uma força de resistência cada vez maior, até que no limite a velocidade vai estar com um valor e a força resultante é igual a zero, porque a força de resistência do ar se iguala com a força peso. Neste caso de queda, a gente pode escrever a expressão como constante vezes V ao quadrado. E no caso peso é igual a M vezes G. Se o K que está multiplicando passar para outro membro, passa dividindo, para achar a velocidade como aqui está ao quadrado, vai extrair a raiz. Então a velocidade limite de queda vertical é obtida pela raiz quadrada da massa multiplicada pela gravidade, tudo isso dividido pela constante K. Então, muita atenção que essa expressão você pode precisar para analisar alguma coisa que está em queda. Na questão, ele já diz para a gente quanto é que é a força e diz para a gente quanto é que é a constante. Ele pede para a gente calcular quanto é a velocidade de queda. Então, resolvendo a questão agora, vou resolver em vermelho para se destacar do restante da explicação. Ele diz para a gente que força é igual a A vezes V ao quadrado. Ô Ives, você não disse que a fórmula era K? K é constante. Aqui ele chamou a constante de A, não tem problema nenhum, desde que você entenda que essa é a constante. Ele disse para a gente que a força valia 3,2, que multiplica 10 elevado a menos 7. Ele disse para a gente
que o valor de A, que é a constante, é 8 que multiplica 10 elevado a menos 6, e que é o valor de V, que aqui está ao quadrado. Passando quem está multiplicando V para o outro membro, vai passar dividindo. Isolando V, eu vou ter então que V ao quadrado é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 6. Divisão de frações, o expoente que está no denominador sobe mudando de sinal. Então aqui vai ficar mais 6. 32, 3,2. Eu vou para dividir por 8, eu vou chamar de 32, então fica 32 vezes 10 a menos 8, ou eu posso dividir direto, 3,2 por 8, que dá 0,4, vezes 10 elevado a menos 7 mais 6 dá 10 elevado a menos 1. Como eu tenho que achar o valor de V e V está ao quadrado, eu vou reescrever isso aqui correndo a vírgula para a direita. Aí quando eu aumento aqui a mantissa, ou quando eu aumento o coeficiente, eu subtraio 1 aqui do expoente. Então eu vou ter que V ao quadrado, deixa eu separar aqui, que ficou apertadinho. Eu vou ter que V ao quadrado é igual a 4 que multiplica 10 elevado a menos 2. Para achar o valor de V, então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois membros. Então eu tenho que o valor de V é igual a raiz quadrada de 4 é 2, vezes a raiz quadrada de 10 elevado a menos 2, eu repito a base e divido o expoente pelo índice da raiz. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1 metros por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, B de tranquila, B de fácil demais. Nesse caso, a gente não precisou usar a velocidade como mg sobre k, porque ele já disse para a gente o valor da força direto. Quando ele dissesse para a gente o valor da massa do corpo que está em queda, a gente usaria essa expressão. Como aqui ele já disse direto a força, foi só substituir os valores e fazer a conta. Tranquilo.